Oi gente, meu nome é Fernando do canal Let's Go English e hoje eu vou fazer a diferença para vocês entre essas duas palavras aqui que muita gente usa como se fosse a mesma, mas não é. Are you ready? Let's go! Então, essas duas palavrinhas têm quase a mesma pronúncia, mas a escrita tem uma diferençazinha que deve ser respeitada. Mas a diferença maior está no significado. E eu já vou te dar o basicão. Then com a significa comparação. I am shorter than my husband. That's huge. Eu sou mais baixa do que o meu marido. Bem mais baixa. Agora, o then com é usado para se tratar de tempo. Gente, para ser bem sincera com vocês, eu já errei muito. Escrevi errado, porque sinceramente é muito fácil confundi-las. A diferença da pronúncia dessas duas palavras é praticamente idêntica à diferença do plural da palavra man, que significa homem no singular, e da palavra men, que significa homens, né, no plural. Na realidade, tem um vídeo meu aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês, onde eu falo de 12 plurais irregulares, e men é uma delas. Então, o then com a, você tem aquela que eu chamo de escorregadinha, muito suave, é uma diferença muito pequena realmente. Então, você fala then, como man. Já no then com é mais rápido, then. Quando você está conversando, mesmo nativos falando rápido, essa diferença é muito suave quando existe. Então não fica doido com isso não, porque você vai ser compreendido da mesma forma. É claro que é o que caracteriza o sotaque, muitas vezes, né? E é nesses toques sutis é que a gente fica assim, mas como é que ela sabe que eu não sou nativa? Como é que eles perceberam que eu não sou nativa? É isso, é porque a gente realmente fala diferente. Especialmente quando você fala mais rápido, vai sair then. E tá pegando boi quando sai o TH bonitinho assim, then. Então agora vamos ver as diferenças no uso dessas palavras. Then com a é uma conjunção que traduz-se como que ou o que. E a gente usa para fazer comparações com a comparação que eu acabei de fazer. Uma outra frase aqui com a conjunção then. My mom cooks better than me. A minha mãe cozinha melhor do que eu. E aí, para te ajudar a memorizar ainda mais, existem expressões que a gente escuta muito em inglês. E um exemplo aqui é It's better late than never. É melhor tarde do que nunca, né? Isso é ditado popular, então é super famoso e tem esse than que é usado para comparar. Então, com rather, a gente sempre vai usar than. Porque você está fazendo a comparação, né? É o equivalente a você dizer que prefere uma coisa à outra, né? Então, I rather have this than that. Eu prefiro ter isso do que aquilo. I rather have juice than milk. I rather ride a car than a bus. I rather ride a horse than a motorcycle. That's true. I love horses. Beleza? Até aí? Vamos resolver o mistério dessa daqui, então, que é then com é. O then com é normalmente é um advérbio ou um adjetivo. É mais usado como advérbio. Você usa como advérbio de tempo. I went to the grocery store, then picked up my daughter from school. Eu fui ao supermercado depois, né? Como depois ou mais tarde. Você pode fazer essas substituições se isso vai te ajudar a entender. No caso, pode ser traduzido como então, depois ou em seguida, porque indica uma sequência, uma coisa depois a outra. Então, eu fui ao supermercado, depois eu fui buscar minha filha na escola. Aconteceu nesta ordem e não da outra forma. Em inglês, você escuta muitas pessoas falarem assim, I'll see you then. Você estava numa conversa no telefone, a pessoa falou, ok, então você está marcando alguma coisa para amanhã ou para qualquer outro dia, e a pessoa fala assim, I'll see you then. Então, você está falando de um tempo específico, eu te vejo então naquela hora de amanhã, ou no dia que vocês estão falando. Esse then aí é esse advérbio de tempo, a gente se vê então amanhã. Específico porque você vai estar referindo ao tempo que vocês estão falando, que vocês marcaram. Oh, I'll see you then, assim que eles falam. É diferente de I'll see you later. See you later é te vejo mais tarde, né? Ou te vejo depois, pode ser qualquer uma dessas duas. Mas quando você fala I will see you then, significa que você vai estar falando daquele tempo específico do qual vocês estão conversando no momento. Você ainda pode usar esse then quando você fala de uma coisa no passado, de uma época
Naquela época eu não morava nos Estados Unidos, por exemplo. Aí se eu estiver falando isso em inglês, eu posso falar I didn't live in the US then. O que vai significar que eu estou falando daquele tempo lá atrás. I didn't live in the US then. Então, quando eu falar de tempo específico, naquela porção de tempo específico do passado do qual a gente está falando. Só para simplificar então, gente, quando se trata de tempo, você está marcando alguma coisa, você fala de uma coisa no passado, de uma época, você está falando de uma certa sequência de ordem, você vai usar then com é. E, gente, para finalizar, o then com é também, como eu disse antes, pode ser usado como um adjetivo. Não é tão comum, mas é possível. E neste caso aqui também é relativo a tempo, mas na verdade no sentido de ser, de existir. Então se a pessoa falar assim, my then friend, significa que você tinha um amigo naquela época, naquele tempo que você está falando. Tá vendo o adjetivo? My then friend. Mas é interessante porque, apesar de não ser usado tanto dessa forma, você vê uma certa frequência. Então, gente, como vocês percebem, isso aqui para quem já está mais avançado com o inglês, todo mundo pode compreender, é claro, mas quando começa a se aprofundar mais aí no uso como adjetivo, etc e tal, daí fica mais complexo um pouquinho. Estou explicando essa diferença porque se você for fazer um teste em inglês ou alguma coisa, você está preparado. Então é importante sim fazer a diferença das duas. Se alguém está te avaliando, uma entrevista de trabalho, que você teve que escrever alguma coisa, enfim, é sim importante saber, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver, escreva aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em responder para você as suas dúvidas. Dê o seu like se você gostou e inscreva se você ainda não é inscrito no canal. É isso então por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!